Você sabia que existem galáxias por aí com a forma de anéis gigantes ou até mesmo sem matéria escura? O universo é um lugar de maravilhas inimagináveis, e algumas de suas vistas mais extraordinárias se encontram em galáxias diferentes de tudo o que já vimos. Prepare-se para se surpreender enquanto viajamos para as galáxias mais estranhas do cosmos. A galáxia do Anel de Roda de Carro, também conhecida como Galáxia Cartwheel, é uma galáxia anelar localizada a cerca de incríveis 500 milhões de anos-luz. Isso significa que mesmo que a gente fosse na velocidade da luz, ainda demoraria 500 milhões de anos para a gente chegar lá. Acredita-se que essa galáxia era provavelmente uma galáxia espiral, antes de colidir com uma galáxia menor, há mais de 400 milhões de anos. Essa colisão gerou uma onda de choque que se expandiu para fora, formando o anel externo brilhante, composto por estrelas jovens e brilhantes. O centro da galáxia possui uma grande quantidade de poeira quente e aglomerados de estrelas mais antigas. De acordo com as imagens do telescópio espacial James Webb, ela está voltando a ser espiral. Sim, ela está em um processo de cura. O anel externo da galáxia continua se expandindo. À medida que se expande, ele varre mais gás e poeira, continuando a formar novas estrelas em sua borda. Mesmo após a colisão, a gravidade continua sendo a força dominante na galáxia. As estrelas e o gás que foram deslocados e espalhados pela onda de choque estão, lentamente, começando a cair de volta, em direção ao centro da galáxia. Essa matéria que está reorganizando está sob a influência do campo gravitacional central da galáxia. Com o tempo, centenas de milhões de anos, se não houver outra colisão importante, as estrelas e o gás que estão caindo de volta, em direção ao centro, gradualmente formarão um disco espiral. Ou seja, graças às leis da física, a galáxia de Cartwheel está se recuperando. Se você achava que não podia ficar mais estranho, prepare-se para encarar a galáxia do Olho Negro, ou M64. Ela parece um olho maligno, nos observando de longe, com uma faixa escura em volta do seu centro. Mas a sua bizarrice vai além da sua aparência. Localizada a aproximadamente 17 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Coma Berenices, ela é uma galáxia espiral de 52 mil anos-luz de diâmetro. Ela recebeu esse nome por causa da sua faixa escura de poeira, que parece obscurecer parte do seu núcleo brilhante. Essa faixa escura é, na verdade, uma nuvem de material que absorve a luz, impedindo que ela alcance nossos olhos em certos pontos da galáxia. Essa característica é notável porque a M64 é uma galáxia espiral, e essa faixa não é comum nesse tipo de galáxia. Mas por que ela tem essa faixa escura? Bem, essa faixa é resultado de uma colisão com outra galáxia há mais de 1 bilhão de anos. A outra galáxia menor foi absorvida pela M64. Além disso, essa colisão gerou algo muito estranho. Enquanto as estrelas nas regiões externas dessa galáxia giram em uma direção, o gás e a poeira nas regiões internas giram em sentido completamente oposto. Imagine dois grupos de carros em uma rodovia, um andando para um lado e outro para o lado contrário, bem no meio da pista. Esse fenômeno de rotação inversa é extremamente raro para galáxias e aponta para um passado tumultuado. A teoria mais aceita é que a M64 é o resultado de, como já falamos, uma colisão ou fusão dela com uma galáxia menor que girava na direção oposta. A galáxia maior engoliu a menor, mas o gás e a poeira da galáxia devorada mantiveram seu momento angular original, criando essa anomalia de rotação bidirecional. No universo, algumas galáxias se parecem com os seres mais inesperados. Conheça a galáxia do Girino, ou ARP 188, uma gigante cósmica que, como um girino no início da vida, possui uma cauda incrível, de mais de 280 mil anos-luz de comprimento. Mas o que transformou essa galáxia espiral comum em algo tão bizarro? A galáxia do Girino, localizada a cerca de 420 milhões de anos-luz de distância, na constelação do Dragão, não nasceu com essa cauda. Ela era uma galáxia espiral barrada perfeitamente normal, até que, há cerca de 100 milhões de anos, teve um encontro violento com uma galáxia invasora menor. Imagine o impacto gravitacional. A galáxia menor passou muito perto do disco da galáxia do Girino. Essa força de maré, um puxão gravitacional intenso, agiu como um gancho cósmico, arrancando estrelas, gás e poeira da galáxia maior e esticando-os em uma longa e espetacular cauda. Essa cauda tem aproximadamente 280 mil anos-luz de comprimento.
Essa cauda gigante não é apenas um rastro de destruição, ela é também um berçário cósmico. As regiões de gás e poeira que foram esticadas e comprimidas pela colisão se tornaram locais ideais para a formação de novas estrelas e aglomerados estelares azuis e brilhantes, que podemos ver como pontos cintilantes ao longo do rabo. Estima-se que milhões dessas novas estrelas estejam nascendo nessa cauda. Com o tempo, algumas dessas estrelas mais jovens, que foram arrancadas, podem até formar suas próprias pequenas galáxias satélites. Uma galáxia satélite é uma galáxia menor que orbita ao redor de uma galáxia maior, devido a uma interação gravitacional entre elas. Infelizmente, à medida que a galáxia do Girino evolui, essa cauda eventualmente desmanchará. Ainda falando de galáxias em forma de animais, conheça a galáxia Medusa, também conhecida como ESO 137001. Mas o que transformou essa galáxia espiral em uma verdadeira água-viva cósmica? Localizada a impressionantes 220 milhões de anos-luz de distância, no coração do massivo aglomerado de galáxias, a Bell 3627, a galáxia Medusa não está apenas flutuando no espaço, ela está em movimento rápido, mergulhando de cabeça em um dos ambientes mais extremos do universo. Dentro desses aglomerados não há apenas galáxias, mas também um gás super quente e difuso que preenche o espaço entre elas. Quando a galáxia Medusa atravessa esse gás a velocidades incríveis, de mais de 2 milhões de quilômetros por hora, ela experimenta um fenômeno chamado stripping, por pressão de ar. Pense nisso como um vento cósmico gigantesco, uma força implacável que está literalmente arrancando o gás e a poeira da galáxia. Essa pressão brutal não apenas remove o gás, mas também o comprime, acendendo bolsões de gás e poeira em longos e brilhantes tentáculos que se estendem por dezenas de milhares de anos-luz atrás da galáxia. O comprimento deles é de aproximadamente 260 mil anos-luz. Dentro desses tentáculos, o gás comprimido desencadeia uma furiosa formação de novas estrelas. É um paradoxo incrível. A mesma força que está desnudando a galáxia de seu material de formação estelar está, ao mesmo tempo, gerando um novo brilho de vida. A galáxia descobriu o segredo da vida: perder para ganhar. Anota aí, pessoal. O universo guarda um segredo sombrio: galáxias que por algum motivo simplesmente morreram. Prepare-se para conhecer a Geides GSZ 701QU, a galáxia morta mais antiga já encontrada que, incrivelmente, parou de formar estrelas bilhões de anos atrás. Imagine o universo quando ele tinha apenas 700 milhões de anos de idade. Nesse período tão primordial, esperávamos que todas as galáxias estivessem em seu auge de formação estelar, vivendo uma adolescência cósmica vibrante. Mas a Geides GSZ 701QU desafia tudo isso. Detectada pelo poderoso telescópio espacial James Webb, essa galáxia é uma verdadeira relíquia. Ela já foi uma galáxia ativa, cheia de gás e poeira, produzindo estrelas vorazmente. Mas, de alguma forma, sua produção estelar cessou abruptamente há mais de 13 bilhões de anos, quando o universo era ainda um bebê. Ela se tornou o que os astrônomos chamam de galáxia quiescente, ou vermelha e morta, dominada por estrelas mais antigas e avermelhadas, sem o gás frio necessário para acender novas gerações estelares. É um cemitério estelar em uma era onde tudo deveria estar nascendo. Mas por que gás frio se as estrelas são quentes? As estrelas nascem em nuvens moleculares frias, principalmente hidrogênio e poeira, porque os átomos se movem devagar, permitindo que a gravidade os una. Só quando o gás está frio, 260 graus Celsius negativos ou menos, a pressão térmica não consegue resistir ao colapso, e a compressão aquece o gás até iniciar fusão nuclear, virando uma estrela quente. Mas não existe gravidade no espaço. Gravidade existe sim no espaço. Ela é a força que mantém galáxias, estrelas e planetas unidos. A Terra orbita o Sol por causa dela. Astronautas flutuam porque estão em queda livre contínua, não porque a gravidade sumiu. Se não houvesse gravidade no espaço, o Sol escaparia da Via Láctea, e nós seríamos lançados para o vazio cósmico. Mas voltando ao assunto, a existência da Geides GSZ701QU é um paradoxo gigantesco para os modelos atuais de evolução galáctica. Como uma galáxia pôde morrer tão cedo e de forma tão rápida no universo? Talvez um buraco negro supermassivo em seu centro tenha se tornado hiperativo por um breve período, ejetando todo o seu gás e poeira em jatos poderosos, limpando o combustível de estrelas. Ou talvez uma colisão extremamente violenta a tenha despojado de todo o seu gás, deixando-a sem material para formar novas estrelas. Uma terceira possibilidade é que ela simplesmente consumiu todo o seu gás em uma explosão de formação estelar superintensa e não conseguiu se reabastecer. A questão é,
o processo que matou a Jades GSZ701, que é algo comum no início do universo que ainda não compreendemos, ou ela é uma anomalia extremamente rara. Sua descoberta nos força a reescrever os livros sobre como as galáxias nascem, vivem e morrem. Acabamos de ver galáxias colidindo, morrendo e se devorando. Mas o universo guarda segredos de uma beleza e bizarrice totalmente diferentes. Prepare-se para conhecer a IC 2233, uma galáxia tão incrivelmente fina que parece um disco de papel cósmico, desafiando o que pensávamos saber sobre a estrutura galáctica. Localizada a cerca de 40 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Lynx, a IC 2233 é uma galáxia espiral barrada, mas não é uma espiral qualquer. Diferente da nossa Via Láctea, que tem um grande bojo central, uma protuberância esférica de estrelas e gás no seu coração. A IC 2233 é quase puramente um disco plano. Imagine um CD ou um prato e então estique-o por milhares de anos-luz. A proporção entre o diâmetro e a espessura da IC 2233 pode chegar a impressionantes 10⁻⁻⁰ ou até mais. Isso faz dela uma das galáxias mais ultrafinas do universo. É um espetáculo de geometria cósmica em sua forma mais extrema. A grande questão é como uma galáxia pode permanecer tão ridiculamente fina por bilhões de anos. A resposta está em sua história de vida, ou mais precisamente, na falta de eventos dramáticos em sua história. A maioria das galáxias maiores, incluindo a nossa, cresceu e se engrossou, lá ele, através de inúmeras colisões e fusões com outras galáxias ao longo de bilhões de anos. Esses encontros violentos misturam as estrelas e o gás em todas as direções, criando bojos e espessando os discos. Mas a IC 2233, ela parece ter tido uma vida cósmica incrivelmente pacata e solitária. Os astrônomos acreditam que a IC 2233 nunca sofreu uma colisão significativa que pudesse perturbá-la ou inflar seu disco. Ela viveu em um canto tranquilo do universo, crescendo e girando lentamente sem maiores perturbações, preservando sua forma original de panqueca cósmica. Essa galáxia deve ser a inveja de todo mundo, sem estresse, sem perturbação e ainda mantendo a forma. Até agora vimos vários tipos de galáxias. Mas o que aconteceria se uma galáxia desafiasse um dos pilares mais fundamentais da cosmologia moderna? Preparem-se para o nosso gran finale, as galáxias sem matéria escura, NGC 1052 DF2 e sua irmã, DF4, que nos forçam a questionar tudo o que sabemos sobre o universo. A distância delas é ainda um debate na astronomia, mas estão no grupo NGC 1052. As NGC 1052 DF2 e DF4 são galáxias ultradifusas. Isso significa que, apesar de serem do tamanho da Via Láctea, suas estrelas estão tão espalhadas que elas são quase transparentes. Você poderia ver outras galáxias através delas. A bizarrice vai muito além de sua aparência. Por décadas, a matéria escura tem sido o ingrediente invisível e essencial nos nossos modelos cosmológicos. Acreditamos que ela compõe cerca de 27% do universo, fornecendo a gravidade extra necessária para que as galáxias se formem e se mantenham coesas. Sem ela, as estrelas em galáxias como a nossa simplesmente se dispersariam. No entanto, em 2018, as observações do telescópio espacial Hubble e do telescópio Keck revelaram um dado chocante. Essas galáxias ultradifusas parecem ter quase nenhuma matéria escura. Suas estrelas se movem a velocidades consistentes apenas com a massa da matéria visível, sem o puxão gravitacional adicional que a matéria escura deveria fornecer. Essa descoberta é um paradoxo monumental. Como uma galáxia pode se formar e sobreviver em um universo dominado pela matéria escura sem ter praticamente nenhuma? As teorias existentes sobre formação de galáxias, que dependem fortemente de halos de matéria escura para coletar a matéria normal, são imediatamente desafiadas. Poderiam essas galáxias ter sido despojadas de sua matéria escura por interações gravitacionais violentas com galáxias vizinhas muito maiores em seus aglomerados? Ou talvez elas se formaram em um ambiente tão denso de matéria normal que a matéria escura foi ejetada?
Uma possibilidade mais radical é que esses objetos nos forçam a reconsiderar a natureza da própria matéria escura, ou até mesmo a validade das leis de Newton da gravidade em escalas galácticas, propondo modificações como as teorias MOND, Modified Newtonian Dynamics. De qualquer forma, esse é um dos maiores mistérios da cosmologia atual. Como uma galáxia se formou e sobreviveu com pouca ou até nenhuma quantidade de matéria escura, uma substância fundamental para a formação de galáxias. As galáxias sem matéria escura explodiram sua mente? Você acredita que elas vão mudar a física? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios que o universo ainda esconde. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.